Desde o último dia 21 de março, motoristas que estacionaram seus veículos no centro de Cubatão terão que adquirir o cartão de estacionamento regulamentado, o qual permite que o automóvel fique estacionado pelo período de 90 minutos pelo preço de R$1. Muitos motoristas não aprovaram a medida que a Companhia de Trânsito de Cubatão adotou na cidade. Isso parece síndrome de cidade grande, onde a gente não pode andar de carro, tem que ir a pé, como acontece em Santos. Você vai para o Gonzaga ou para a cidade a pé. É péssimo, né? É cruel. Se eu for pagar aqui R$1, vamos lá dizer que são R$1,50. Pago aqui R$1,50 aqui. Se todos os locais que eu for estacionar durante o dia eu ter que pagar isso, aí eu vou ter que parar de trabalhar porque não tem como, né? Então eu acho, na minha opinião, eu acho que não seria viável. Além dos motoristas, os comerciantes também não aderiram ao projeto, pois temem na diminuição do movimento da região. O comércio em si no município já anda fraco, parado. Com esse recurso de eles cobrar R$1 por cada 1h30, ou seja, 90 minutos, vai quebrar mais ainda o comércio. Você vai no shopping da Praia Grande, você tem estacionamento, você entra, tem ar-condicionado. Então, se é para pagar, gasta um pouquinho mais e vai para a Praia Grande. O superintendente da Companhia Municipal de Trânsito, Edson Joaquim de Freitas, explicou que a medida serve para melhorar as condições de trânsito na cidade. Primeiro para você organizar a parte de estacionamento. Hoje nós temos o comerciante que acaba não tendo o seu cliente onde estacionar. E depois a forma da parte da empresa que é administrar. Nós temos uma empresa que necessita de capital, de dinheiro para movimentar. Eu vejo de forma nenhuma que prejuízo ao comércio. Quando você olha que o comerciante hoje vai ter os nossos agentes na porta uniformizado, com rádio, isso vai limitar uma série de coisas como roubo, porque isso inibe, o comerciante vai ter um agente na porta dele. Então o comerciante não precisa ficar preocupado com esse R$1 irá afastar o seu cliente de forma nenhuma. A norma ocasionou o aumento na procura pelos estacionamentos particulares. Esse, por exemplo, está com as vagas totalmente preenchidas. Meu carro foi amassado, meu carro foi riscado, várias coisas aconteceram. E não é porque hoje passou a estacionamento regulamentado que isso vai deixar de acontecer. Cabos, aliás, quilômetros de cabos, caminhões, vans e até um dirigível. Estes são os bastidores da transmissão ao vivo de um evento esportivo como o futebol. Até chegar à sua casa, uma verdadeira operação de guerra é montada. Um dia antes do jogo, desde cedo, os funcionários das emissoras de televisão preparam toda uma parafernália. Puxa cabo para lá, para cá, estica e encaixa. Microfones são espalhados pelo gramado do estádio. As câmeras também são colocadas em vários lugares para mostrar a melhor imagem e o melhor ângulo possível. O supervisor de transmissão da Rede Globo, Alfredo Talhai, tem uma grande experiência em eventos esportivos. Ele participou das transmissões das Copas do Mundo desde 1982 e lembra que nunca se poderia imaginar naquela época a qualidade e evolução tecnológica que os meios de comunicação sofreram. Que você tinha um determinado tempo para chegar na emissora, para revelar o filme, secar o filme, editar e botar no ar. O repórter era um repórter diferente, porque ele tinha aquele pedacinho de filme para gravar a passagem. Se ele errasse, um abraço, não entrava no jornal, estava fora. E já adianta o que poderemos obter daqui mais alguns anos. A gente já tem áudio na bola, está pronto, já foi testado, então só... Engenharia da TV Globo mesmo? TV Globo. É uma coisa extraordinária, assim, você bate, você ouve o tempo inteiro a bola, microcâmera, você vê a Fórmula 1 hoje, a Fórmula Indy, qualquer corrida de automóvel, as câmeras dentro do carro. De repente a gente vai ter o ponto de vista do jogador, alguma coisa nesse sentido. Quem assiste uma partida de futebol pela televisão não imagina os custos e os equipamentos que estão sendo utilizados. Essa mesa, por exemplo, tem o mais alto padrão de tecnologia. 18 câmeras estão sendo usadas e mais de 40 profissionais envolvidos. No dia do jogo, a tensão vai aumentando. O top de 5 segundos avisa que, em poucos instantes, o jogo vai estar em milhares de residências espalhadas por todo o país. Vão ser quase 2 horas no ar, tudo gerado por uma única unidade móvel. Uma verdadeira TV sobre rodas. Fabricada nos Estados Unidos e projetada inteiramente no Brasil, esta unidade custa mais de R$1 milhão. Fim de jogo na Vila. Para quem não está acostumado, uma verdadeira loucura.
Para Dário Nascimento Leão, com mais de 20 anos de TV, apenas mais uma transmissão. Eu já faço isso há muito tempo, né? Então agora um jogo desse pra gente é considerado um jogo normal. Então não dá mais aquela alegria, aquela sensação de dever cumprido que dava no começo. Agora desafios pra gente é que dá aquele gostinho legal de, pô, conseguimos, botamos no ar um evento difícil. Quando a Globo fez 40 anos, aquele jogo com 31 câmeras. Quando é Fórmula 1, aí sim você fica com aquela alegria, aquela vibração de que, poxa, conseguimos botar um negócio no ar, mais um desafio vencido. Aí é muito legal. Isso é muito tranquilo, que você vê que nós temos uma tecnologia de ponta, a empresa investe em tecnologia, investe também no funcionário, porque não adianta nada você ter um equipamento desse se você não tiver investimento em conhecimentos, investimento nas pessoas, em treinar os profissionais para operar isso tudo aqui. É como você ter um avião de top de linha e não ter piloto para pilotar. Atenção para as crianças, homenagem, homenagem. Quem assiste uma partida de futebol pela televisão não imagina os custos e os equipamentos que estão sendo utilizados. Esta mesa, por exemplo, tem o mais alto padrão de tecnologia. 18 câmeras estão sendo usadas e mais de 40 profissionais envolvidos. Além dos motoristas, os comerciantes também não aderiram ao projeto, pois temem na diminuição do movimento da região. A Coordenadoria Odontológica de Cubatão resolveu investir pesado na educação para conscientizar as crianças da importância de uma boa higiene. Durante a primeira semana de saúde bucal do município, a organização promoveu várias gincanas educativas com os estudantes. A Coordenadoria Odontológica de Cubatão resolveu investir pesado na educação para conscientizar as crianças da importância de uma boa higiene. Durante a primeira semana de saúde bucal do município, a organização promoveu várias gincanas educativas com os estudantes. Um dos túmulos mais visitados da região está o de Maria Mercedes Feia, a vítima do crime da mala. No ano de 1928, a jovem italiana de apenas 22 anos foi morta e esquartejada pelo próprio marido. Entre os túmulos mais visitados da região está o de Maria Mercedes Feia. A jovem italiana de apenas 22 anos que veio passar a lua de mel no Brasil foi morta e esquartejada pelo próprio marido. Em 1949, o Brasil declara sua independência em refino de petróleo, com a assinatura dos primeiros documentos destinados à construção de uma refinaria. Brasil. Um país movido pela economia rural, acompanha e participa com as tropas aliadas do desfecho da Segunda Guerra Mundial. As tropas enviadas pelo então presidente da República Getúlio Vargas foram decisivas para o começo da industrialização brasileira. Pressionado pelos Estados Unidos, Getúlio Vargas se viu obrigado a ajudar os americanos na guerra, pois teve a promessa de ajuda financeira e industrial. Um dos produtos cruciais para o desenvolvimento não apenas do país, mas do mundo, era o petróleo. Ainda pouco usado no Brasil, se tornaria, anos mais tarde, uma das vertentes da economia nacional. E a Petrobras é o símbolo desta conquista. Criada em 1953, através da Lei 2004, a Petrobras foi um dos ápices para a industrialização brasileira. O petróleo é riqueza que produz riquezas. E é por isso que, embora velho profissional de cinema, tive particular satisfação em narrar este filme sobre uma grande realização da Petrobras. Inaugurada em abril de 1955, no ano seguinte, a refinaria Presidente Bernardes refinou 22 milhões de barris, ou seja, 3 bilhões 520 milhões de litros. Para acompanhar o crescimento, a estatal decidiu empreender a busca de sua autonomia, pois apenas 2 refinarias terceirizadas operavam no país. E era preciso mais, muito mais para a conquista da dependência em refino de petróleo. A instalação da refinaria de petróleo em Cubatão, a Presidente Bernardes, está ligada dentro de um grande processo político de instalação de indústrias de base no Brasil. Equipamentos franceses, engenheiros americanos e a força dos brasileiros eram alguns dos ingredientes para concretizar o projeto de uma grande refinaria. E Cubatão, município do litoral de São Paulo, foi a escolhida. A proximidade com o maior mercado consumidor nacional foi o principal fator da escolha. Ali ficava perto do porto,
de Santos, ficava perto da cidade de São Paulo, tinha um grande espaço para ser ocupado, não é? E também porque o terreno era mais barato do que em Santos. Cubatão não tinha nada, só tinha essa estradinha aqui com barriga de cobra, só tinha uma linha por aqui e mais nada. O pessoal que vieram do norte, aqueles trabalhadores que chegavam aqui, aqueles bichos que nem eu também, cego, e foi trabalhar, e foi chegando. Os 7.000 metros quadrados da refinaria provocaram uma verdadeira reviravolta na cidade e região. Cubatão começou a receber novas indústrias e logo se tornou um polo industrial. A população, que era de um pouco mais de 20.000 habitantes, triplicou em pouco tempo. Outro fato importante para a formação da cidade e Baixada Santista foi a chegada de milhares de nordestinos, que vieram na esperança de construir uma nova vida. Em Cubatão, a gente pode falar em termos de transformou de uma maneira quase que total, porque era bananal e passou a ser o maior parque industrial da América do Sul. Então, mesmo para a Baixada Santista e para o Brasil, teve uma grande valia, teve uma grande importância. Desde sua inauguração, a refinaria passou a ensinar e formar trabalhadores. Uma verdadeira escola, já que a maior parte da massa operária não tinha a mínima noção de como era trabalhar com petróleo. Petrobras, para mim, foi um aprendizado muito grande, foi uma escola que me ensinou muito. E a maioria do pessoal antigo, que hoje ainda vejo aqui, estão presentes aqui comigo, foram meus professores na área de petróleo. Nós não sabíamos operar petróleo, assuntos petróleo, parte técnica. A Petrobras é que ensinou todos nós o que iríamos fazer, o que fazer. Eram todos gente moça. Todo o pessoal de 20 anos, 21, 19, 22 anos, inclusive as chefias. As chefias da Petrobras tinham 22, 23 anos, era uma turma de moço. E com o passar dos anos, a escola foi se desenvolvendo. Porém, falhas como em qualquer segmento acontecem. E acidentes de pouca e grande dimensão ocorreram, dentro e fora da refinaria. Os piores momentos que a indústria petróleo vive, evidentemente, são os acidentes, né? Quer acidentes que às vezes provocam mortes, quer acidentes que às vezes provocam danos ecológicos. E durante esses anos todos, né, toda a indústria do petróleo, muito mais ainda a Petrobras, aqui no Brasil, que significa mais perto da gente, né, se esmerou em diminuir, minimizar esse tipo de evento, para que a gente, né, não fique desacreditado perante a opinião pública. Os momentos ruins é justamente quando um companheiro de trabalho se acidenta, acontece um incêndio dentro da Petrobras, da refinaria, entendeu? Esses são os momentos ruins que ninguém quer, mas faz parte do trabalho, né? Faz parte do trabalho e a gente tem que conviver com isso. A mais grave ocorreu na noite do dia 25 de fevereiro de 1984. 700 mil litros de gasolina vazaram de um duto da Petrobras que passava sob a antiga Vila Socó. Uma explosão acabou matando 93 pessoas, de acordo com números oficiais. A surpresa foi ao entrar no ônibus, né? O motorista comentou qualquer coisa e sabe como é que é? A gente sempre ouve, mas acha que a coisa não é tão, né, assim, tão séria quanto parece. E no caminho realmente, que nós passávamos bem ali ao lado pela Anchieta, né? E realmente foi que a gente viu a realidade, né? Foi um momento dramático. Você trabalha com um produto que é um produto inflamável, você precisa ter condições extremamente seguras para poder conduzir esse produto, principalmente por meio de populações. Então, realmente, o momento eu imagino que se fosse hoje, fechar-se-ia a Petrobras. Muito ruim quando a gente acidenta alguma coisa, acontece algum acidente e pega a gente de fora da empresa. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Tanto é que todos os oleodutos foram devidamente renovados, foram devidamente reconstruídos e assim por diante. Alguns moradores que presenciaram a tragédia ainda se recordam do fato. Nós estávamos pulando pela janela, com medo do fogo, né? Pulamos a janela, eu, meu filho e meu marido. Quando eu vi, minha casa já tinha pegado fogo já.
pulei a janela, não dava mais nem pra sair por dentro de casa, já pulei pra janela, né? Não deu tempo de tirar nada, queimou tudo. Até hoje, eu sinto muita saudade de ir lá, né? Não esqueço. Foi só desespero, né? Acho que só olhando quem presenciou isso pode falar mais, né, detalhadamente. Minha irmã ainda chegou a se queimar, as pessoas lá pedindo socorro e a gente não podia fazer nada, né? Mas foi uma coisa horrível. Há 21 anos se passaram e hoje a Vila Socó se chama Vila São José. Os barracos de madeira deram lugar a casas de alvenaria. Os dutos ainda passam pelo bairro, mas agora estão soterrados e fiscalizados pela Petrobras. As greves também fizeram parte desses 50 anos, reivindicações trabalhistas em sua maioria. No ano de 1995, ocorreu a maior. Foram mais de 30 dias de paralisação. A greve de 95 foi um fato inesquecível, porque nós ficamos 32 dias dentro da refinaria, né? 32 dias dormindo pelos cantos, se mantivemos 32 dias dentro da refinaria, em torno de 600 pessoas. Assim que ela assumiu a presidência, ela iniciou todos os demitidos da Petrobras. Todos voltaram a trabalhar, todos. E nós, durante esses praticamente 9 anos, quase 10 anos, a categoria petroleira fez um acordo. Nós aqui em Cubatão fizemos um acordo. Esses companheiros demitidos não ficaram sozinhos e nós bancamos o salário deles 9 anos. No plano de desenvolvimento, o controle de emissão de poluentes entrou em pauta e ficou reconhecido por resultados eficazes. Eu sou dos poucos que viram o Rio Cubatão pegar fogo. O meio ambiente era tão, digamos assim, ficava tão em segundo plano, tão desconsiderado, que vazava produto, né, da linha de produção da refinaria, os produtos que normalmente são trabalhados com água, vazava produto para o Rio Cubatão. Hoje em dia não pode sair de lá de dentro nem uma gotinha. A nossa preocupação com o meio ambiente, ela é obsessiva, né? A gente tem uma preocupação muito grande, né? A gente está sempre fazendo tudo para que a gente não agrida o meio ambiente. Se a gente sentir aqui algum cheiro assim, que a gente acha que vem de lá, a gente liga, imediatamente ela manda uma equipe para averiguar o que está acontecendo no bairro. Nós já temos internamente mecanismos para, em primeiro lugar, mandamos alguém no local da reclamação. Em segundo lugar, vamos checar o nosso processo, checar as instalações da refinaria como um todo para verificar se houve algum descontrole operacional. Se houve, ele é corrigido imediatamente. A gente não espera o dia seguinte. O esforço da refinaria e das outras indústrias do polo tiraram o título de Vale da Morte de Cubatão. Hoje, a cidade é reconhecida como um símbolo de recuperação ambiental. O governo Franco Montoro foi o primeiro a fazer replantio na serra, tal. Então o Franco Montoro começou a fazer, jogava sementes, cheguei a ver na época sementes com gelatina para bater e florestar de novo, tal. Mas isso não seria suficiente, porque ia continuar morrendo. Então a maior coisa, eu acho que vi foi o seguinte, quando começaram a jogar duro e as empresas começaram a pôr filtros, né? Hoje ela é caracterizada como o Vale da Vida, inclusive o Guará Vermelho, que é um marco, né, é uma ave típica da região, né, voltou a aparecer no manguezal, né? Dentro desses planos, investimentos na área social nunca mais deixaram de ser aplicados. A preocupação em todos os sentidos, com os próprios funcionários, né, com a segurança no trabalho, com a preservação do meio ambiente, com a orientação que ela passa para todos os seus funcionários. Então a Petrobras, nesse momento, tem nos ajudado e colaborado muito no lado social. Um dos projetos mais atuantes é a Biblioteca Volante, que auxilia na educação das crianças em toda a Baixada Santista. Para crescer mais, a refinaria passou por grandes reformas, mais conhecidas pelos petroleiros como paradas. A maior ocorreu no primeiro semestre de 2005.
mais de 5.000 pessoas trabalharam dia e noite para implementar equipamentos mais modernos, visando melhoria na produção e minimizando a emissão de poluentes. Nós estamos fazendo em 60 dias o que normalmente faria em 2 anos. Nós estamos com 5.000 pessoas trabalhando igual formiguinha. E não deixamos cair um parafuso, não machucamos ninguém, 100% sem acidente, que era a nossa meta. Com alta tecnologia, hoje, a refinaria Presidente Bernardes fabrica o que há de mais moderno em derivados de petróleo. A nossa primeira certificação da gasolina de aviação, em 97, né? Nós fomos pioneiros aí nas certificações 9000. Com determinação e muito trabalho, a gasolina fabricada na refinaria foi parar nas pistas de Fórmula 1. Petrobras have continuously improved their product for our racing cars. It has been the biggest single step of performance from a fuel that I have seen in my entire career in Grand Prix racing. E todas essas conquistas geram um sentimento de muito orgulho para todos os petroleiros. Muito orgulho que o Brasil tem essa empresa, né? E mais ainda, além do Brasil ter essa empresa, você saber que você, de certa forma, contribui com essa empresa. Um ambiente muito bom, colegas muito vocacionados para aquilo que faziam, uma empresa que crescia, que era uma beleza, foi uma redenção do Brasil na área, né, de industrialização. Então a gente se sentiu muito bem do ponto de vista humano e muito bem do ponto de vista de realização profissional. É muito gratificante trabalhar em uma empresa, né, que tem como princípio, né, o respeito. É uma empresa que tem pleno desenvolvimento, ajuda o país de todas as formas, de tudo um pouco. Então, realmente, saí da Petrobras feliz da vida e devo muito a ela, muito mesmo. Gostaria de ficar aqui com os que aqui permanecerão para encetar as mesmas lutas, trabalhando com o mesmo calor do início, mas estar aqui com vocês no dia a dia. Porque eu saí de lá, para mim, eu saí porque tinha que aposentar, mas saí com saudade. E uma frase resume muito bem esses 50 anos de história. Eu diria que só só o amor constrói.